Olá, estamos aqui com o Roberto Celestino, Head de Inovação, não só Head de Inovação, mas é mestre, professor. Tudo bem, Celestino? Maravilha, Curi. Muito bom estar aqui conversando contigo. Obrigado pelo seu bom. tempo aí. Muito Celestino, um conceito novo, até eu diria, mas é o conceito do laboratório de inovação. Eu queria primeiro explorar um pouco esse mundo, mas antes, o que é um laboratório de inovação? E temos um excelente, viu, Curi? Bom, o laboratório de inovação, na verdade, é uma composição de fatores que ajudam a geração de inovação. Um laboratório de inovação é composto por tecnologias emergentes, skills novos, né? Pessoas com conhecimentos diferentes, equipamentos, devices. Então, é uma composição de fatores que ajudam a promover a inovação. Então você está me dizendo que é um ambiente dentro da empresa projetado para ser um cenário colaborativo, para ter testes de tecnologias emergentes. É isso aí. Para inventar ideia. Isso aí. Co-criar, fazer inovação aberta, né? Trazer o ecossistema para dentro de casa para co-criar, pensar junto e gerar protótipos que comprovem hipóteses, Curi. Isso é importante. Legal. E as organizações, primeiro, por que a organização tem que ter um laboratório de inovação? Então, essa experimentação, né, sobre as tecnologias emergentes. Eu acho que é uma forma de você dar autonomia para pessoas que são mais nativos digitais, carreiras novas, né? Arquitetos de computação espacial, gamers, engenheiros de dados, né? Para que esses squads possam testar as novas tecnologias e ver a aplicabilidade dela em casos de uso. Né? Então, basicamente, você está me dizendo, vamos inventar soluções criativas e soluções inovadoras que nós ainda não temos criadas e feitas. Comprovar as hipóteses, Curi. Legal. E aí vou até abrir mais, né? Porque isso tudo tem um framework, né? Tem um modus operandi aí. Então, a gente faz desde o discover, né? Então, assim, se vamos aplicar agora ao metaverso que está sendo tão falado, em que setor, que tipos de tecnologia. Então, primeiro a fase de discover, concept, inception, development, com muita integração, né? Interação com o ecossistema. E aí, no final, a gente entrega 3 outputs importantíssimos, que é a comprovação de hipótese tecnológica, se funciona, se renderiza, se tem experiência de fato ou não. A hipótese de negócio, né? Que números que está por trás disso, que ganhos que a gente pode levar para uma nova situação e a visão de um projeto em produção. Né? Então, isso que a gente fez aqui em protótipo, em piloto, como é que seria esse projeto em produção? E aí explora isso, qual que é a escalabilidade necessária, por onde começa, a estratégia, marketing, né? Então é muito, muito legal, é um desafio apaixonante, Curi. Bom saber que nós temos então um laboratório de inovação na NTT Data Brasil, que vai desde da estratégia até o desenho aí, né, da hipótese, prototipação e teste, para realmente viabilizar isso como solução corporativa. Ô Celestino, por último, me conta cases reais que a gente tem efetivamente usado o laboratório de inovação e criado soluções que elas estão ou está sendo aplicada no mercado, ou ela está pronta para ir ao mercado. É importante frisar, Curi, esse laboratório a gente já tem cerca de 6 anos, a gente começou com o IoT. As plataformas de internet das coisas para cabines sensorizadas inteligentes, né? Vou até exemplificar, né? Essas geladeiras de sorvete que existem há tanto tempo, são as mesmas, como é que ela poderia ser mais inteligente? Desde saber se a porta está aberta, a temperatura, o consumo de energia, enfim. Né? Esses foram os primeiros protótipos que a gente fez lá atrás, né? Testando de fato, a gente de fato colocou fogo num computador, né? O Raspberry não aguentou e pôs fogo ali, né? Quase colocamos fogo no prédio. Isso é um laboratório digital, de testes e experimentação. E a gente foi evoluindo, passando para a realidade estendida e hoje a gente tem um blend de tecnologias que passam por realidade estendida, IoT, blockchain, 5G, né, computação espacial,
Então, esse blend de tecnologias é um momento de experimentação de como elas podem transformar a nossa vida na Web 3.0. Legal. Na prática, me conta então me conta algumas soluções que você tem aí utilizado essas tecnologias emergentes. Boa. No setor de utilities, né, como um todo, a leitura de contas, o entendimento de consumo da energia, sempre essa jornada de usuário que a gente tem em utilities, que antes era a unidade consumidora e agora passa a ser a Roberto Celestino e família, né? Toda essa transformação a gente fez protótipos dentro do Lab, né? Então, como é sensorizar uma casa para poder me alertar se o meu consumo está adequado ou não está? Horas de consumo, né? A gente pensa até que não vai ter mais o cara que vem fazer a leitura. A leitura é de responsabilidade minha, né? Então a gente gerou muitas tecnologias que ajudam nessa experimentação de uso da energia elétrica. Você está querendo me dizer, em outras palavras, cara, a pessoa vai entender a conta dela de uma forma muito mais imersiva, olhando ali realidade aumentada no celular, enfim, ela vai ter uma experiência e vai conseguir ir por áreas do consumo dela, ou seja, internet, quanto ela consumiu de internet, perfeito, quanto ela consumiu, gastou de celular, investiu ali em algum outro ativo que tenha na conta dela, perfeito, como cobrança, de uma forma muito mais simples ali e dinâmica. E muito mais legal, integrada, né? Porque os diversos fornecedores, eu vou poder ter uma visão única. Então, como você falou, meu orçamento está lá e eu tenho os meus vários fornecedores e como é que eu estou consumindo os serviços de cada um, né? Então, nós temos aqui com o Head de Inovação da NTT Data Brasil. Ô Celestino, me conte com o que você está trabalhando nesse momento. Várias coisas muito legais, né? Todo mundo somos movidos a desafio, somos empreendedores acima de tudo, né? Tem agora um desafio interessante que está ligado à moradia, né? Essa jornada moradia também sempre foi a mesma, né? E a gente quer disruptar ela. Então, desde a busca do imóvel, né, ao cálculo do imóvel, se eu preciso de empréstimos ou não, depois a mobília, como é que eu vou mobiliar aquele apartamento, aquele ambiente, depois seguro. Então, toda essa jornada a gente tem provocado a disrupção usando essas tecnologias emergentes, né? Então, desde saber se eu posso localizar por computação espacial. Então, acho que todo mundo aqui já viu alguns vídeos que você levanta o celular e vê anúncios de apartamentos que estão localizados no espaço digital, né? Quer dizer que eu estou andando numa rua, eu aponto para casa ou para um prédio e eu consigo ver quais são os apartamentos que estão à venda, o preço, o tamanho. Puxo o layout, vejo como ele funciona, roda em 3D, tem uma completa imersão dentro do apartamento. Eu me vejo dentro do apartamento. Mas é muito complicado fazer em 3D, você precisa ter uma câmera 3D ou hoje um celular? Tem algumas tecnologias como o LiDAR que veio que você consegue escanear em minutos. Você escaneia um apartamento de 150 metros quadrados. Isso, então, pode virar uma solução para uma indústria de móveis planejados, já que a gente tem o scanner. Você usa como quiser. E isso que é legal, desculpa complementar, Curi, mas isso que é o blend das tecnologias, né? Isso que nos habilita a entrar no mundo de computação web, né? Você consegue, através de alguns elementos, capturar, escanear todo o teu ambiente. Outra tecnologia, você traz isso para o ambiente 3D e navega completamente, e outros você começa a colocar mobília, você começa a fazer filtros de busca, você põe o sol, você põe a chuva, aí o squad vai longe aí, trabalhando nesses incrementos. Eu tive uma ideia aqui. Eu poderia, por exemplo, né, a gente tem um desafio na indústria da moda, na indústria de roupas, como vender, né, online, como ter um e-commerce de roupas, por exemplo, sob medida, né, de alfaiataria, enfim. Eu acho que há um desafio no mercado da moda nesse sentido. Eu poderia escanear, por exemplo, o meu corpo, porque hoje tem um desafio, né, no segmento de moda, de alfaiataria, enfim, de como personalizar, né, de como comprar essa roupa sob medida, enfim, com a medida do meu corpo, sabendo que ela vai me vestir bem. Você acha que seria possível uma ideia tão inovadora assim para esse modelo de negócio? É assim que surgem as grandes ideias. Exatamente. Sim, inclusive nós temos uma digital persona, um avatar, né, que se chama My Shopper, né? Ele tem exatamente as medidas de uma pessoa, né,
que é diferente completamente, a anatomia de cada um é completamente diferente. Então, essa Digital Persona hoje, com as minhas características, ela já vive em alguns planetas de retail. Eu gosto modestamente aqui de cerveja, então eu quero aprender muito sobre cervejas artesanais. Então eu ponho o meu avatar para conhecer os planetas de cerveja e no final do dia me traz como eu posso produzir a minha própria cerveja. Né? Bacana. Então isso é literalmente um comportamento pessoal indo para um mundo digital. É um conceito um pouco de digital, mas é o que realmente está por trás do metaverso. A dualidade entre o mundo físico e digital. É um tema muito legal mesmo. Onde vamos parar? Legal, esse foi então Roberto Celestino aqui, Head de Inovação da NTT Data Brasil. Obrigado, Celestino, e até a próxima. Muito prazer, Curi. Estamos aí. Abraço a todos.